programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar aí de segurança. Segurança pública. Deputado, eu tenho em mãos um artigo publicado recentemente que fala da criação do Sistema Único de Segurança Pública. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque parece que ele está sendo gestado há tantos anos, mais de uma década, seguramente. Porque levou tanto tempo e o que é esse sistema? Se a gente fala em Sistema Único, a impressão que se tem é do SUS, Sistema Único de Saúde, reconhecido mundialmente. Tripartite, né? Tem governo federal, governo estadual, governo municipal, cada qual com a sua competência e com a sua parte na área dos recursos. Quem banca o Sistema Único de Segurança Pública? Da onde sai dinheiro para que todas as polícias, as organizações de segurança pública conversem entre si? Já começa por aí. Começa por aí. Bom, o mais importante, Jorge, é que está se discutindo segurança pública de uma maneira global. Sim. Sempre se deixou segurança pública, é um problema do Estado. E não é uma realidade. Segurança pública não é um problema só do Estado, não é um problema só de polícia. É um problema das três esferas. Sim. Porque quando você pega uma questão importantíssima para a segurança pública, que é a zeladoria, que é, né, a teoria das janelas quebradas, tolerância zero, ou seja, está na mão do município. Iluminação, lixo, pichação. Então, participa da segurança pública. Quando você pega na área federal, as armas que estão sendo utilizadas no estado de São Paulo e nos estados brasileiros, uma boa parte delas também vem de fora. As drogas passam pelas fronteiras. Responsabilidade de quem? Da área federal. Sim. Então, esse se esquivar da segurança pública, como sempre fez o município e a União, foi um erro. Sim. O SUSP tem essa qualidade. Ele está falando, olha, todo mundo tem responsabilidade. E mais que isso, não só na segurança. Está trazendo outros atores que precisam ser chamados na segurança pública, que é a área social, a área da educação, a área de saúde, ou seja, é uma coisa muito mais ampla. E verba tem, Jorge, verba tem, é só querer. Eu sempre falo aqui nesse programa que administrar, seja uma nação, seja um estado, seja uma prefeitura, é uma questão de estabelecer prioridade. E na área federal a gente sabe, lá, Fundo Penitenciário, Fundo Nacional de Segurança Pública, nos estados, né, o FISP, que é o Fundo, né, de Interesse aí de Segurança Pública, ou seja, dá para se angariar dinheiro para fazer isso. Sim. O que precisava acontecer, principalmente, que o SUSP, esse é o mérito do SUSP, tem muita crítica, né? Você falou há mais de 10 anos, com certeza há mais de 15 anos isso está sendo discutido. Participei lá atrás como comandante de muitas discussões nessa área e sempre se tinha desculpa. Aliás, agora não tem mais. Conte para o nosso telespectador a contribuição do senhor, da sua expertise enquanto comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para um sistema de segurança. É importante que se diga o que se pode replicar da experiência que temos em São Paulo para os outros 26 estados. Olha, na realidade, nós precisávamos ter um Observatório Nacional de Segurança Pública. Foi uma ideia lá atrás do Túlio Kahn, que foi coordenador aqui da CAP, o Renato Sérgio Lima, né, um dos especialistas aí, um dos acadêmicos, na realidade, de segurança pública, né, do Coronel José Vicente. Ou seja, nós precisamos aproveitar as boas experiências. Sim. E não é só de São Paulo. Agora, São Paulo tem muita experiência. Por quê? Porque investiu. Desde 1990, podem fazer a crítica que for ao governo do Estado, na questão salarial, na questão de atenção aos funcionários, mas na segurança pública investiu em viaturas, em colete, em armamento e principalmente em sistemas de inteligência. Isso pode ser levado para o Brasil todo. Sim. Em São Paulo está aquém do que a gente gostaria, porque a troca de informações aqui em São Paulo ainda tem problemas entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, as guardas civis que têm papel importante. Isso não foi desatado ainda? Porque não. Como a gente ousa falar de um sistema nacional quando o próprio Estado, a Polícia Civil, que é do Estado, e a Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica ainda não se falam? Como... Grande mérito tem agora o Detecta. O Detecta é um sistema de inteligência adquirido pela Secretaria de Segurança Pública que está sendo usado por todas as polícias. Sim. E agora, então, no tablet da viatura do policial, ele tem acesso a questões aí, o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Sim. questões da área de administração penitenciária, questões até de atendimento de ocorrência da polícia. Então, está melhorando em São Paulo. Agora, nos outros estados, está pior ainda.
São Paulo já tem, vamos dizer assim, uma história de trabalhar com dados e de tentar esse partilhamento que agora está acontecendo melhor. Ainda temos que avançar nisso, mas já está melhor. Sim. Hoje, um policial na viatura, se você chegar na viatura, ele já consegue pesquisar a sua identidade, a sua carteira de habilitação, já consegue uma série de dados, se você é procurado ou não, ou seja, já tem uma série de dados. O policial também tem naquele seu tablet as ocorrências do entorno, os criminosos que agem naquela região, são sistemas que estão sendo partilhados em São Paulo. Isso já é um exemplo para o Brasil. Mas o maior exemplo de São Paulo para o Brasil, na minha opinião, é a forma de trabalho da polícia. Sim. A forma de trabalho através de uma filosofia desenvolvida em São Paulo, que é a de polícia comunitária. Isso deu muito certo. É muito importante eu ter lá uma tropa de reação, como a Rota, como o GAT, é importante eu ter o Garra, é importante eu ter forças de reação. O que é uma tropa de reação, para quem não sabe? Ou seja, é uma tropa que fica aquartelada? Ela não fica necessariamente aquartelada, mas é uma tropa reserva. Então, por exemplo, vamos falar da Rota e do GAT, ou no caso da Polícia Civil, do GOI e do Garra. São tropas que não têm uma área específica. Quando você fala em rádio patrulha, em força tática, você tem áreas específicas. Sim. Essa tropa não, ela é uma tropa de reação porque aconteceu um problema sério num lugar e eu preciso de um reforço imediato. Sim. Então vai a Rota. Eu tenho uma ocorrência que você tem uma negociação de reféns, eu preciso ter gente especializada em negociação, porque não é o dia a dia. Sim. Qual que é o dia a dia da polícia de São Paulo? É a mediação de conflitos. São muitas ocorrências no dia a dia e todas de uma importância, não é de uma importância porque todas são importantes para quem está envolvido, mas assim, de uma gravidade menor. São conflitos entre pessoas, entre famílias, né? E aquelas ocorrências mais graves, a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, precisa ter o que a gente chama de pronta resposta. O que é pronta resposta? Chamei, tem que ir. E às vezes para casos mais complexos. Então a Rádio Patrulha está tendo um problema na região, a primeira pronta resposta, a Força Tática. Chama a Força Tática para apoiar a Rádio Patrulha, porque a Rádio Patrulha é o dia a dia. Sim. Aliás, o policial que eu tiro o chapéu e faço o reconhecimento aqui como comandante-geral, como que fui, né? Como profissional de segurança, é para o patrulheiro. É o policial a linha de frente. Da Rádio Patrulha. É a linha de frente. Quem está diminuindo o homicídio em São Paulo é esse policial da Rádio Patrulha. Todos ajudam. Mas ele que está atendendo o 90, ele que está no dia a dia, ele que está policiando, que conhece as pessoas. Conhece o ambiente, conhece as pessoas. E é reconhecido também. E é reconhecido pelas pessoas também. Às vezes, alguns deles conhecidos até pelo próprio nome, que é um conceito da vizinhança solidária. Ela, né, podemos falar num próximo encontro. Mas voltando, então o que precisa ter a pronta resposta? Que é essa força de uma reação mais rápida para um fato específico e que precisa de uma ação. Então, a Força Tática, por exemplo, tem um armamento mais pesado, tem fuzil, tem carabina. Quando você chama a Rota, mais ainda. Quando você chama o GAT, né, que aí tem expertise até para fazer uma invasão de um local. Ou seja, precisa dessa tropa. Mas o que vai resolver mesmo é o dia a dia. Então, você precisa dessa tropa. Mas o que tem feito a diferença em São Paulo, e que é um exemplo para o Brasil, é o trabalho junto com a comunidade. Sim. A Polícia de São Paulo, ela definiu lá na década de 90, os 3 princípios básicos, né? Trabalhar respeitando os direitos humanos, trabalhar respeitando as pessoas, trabalhar com gestão, tablet, viaturas boas, high-looks, armamento tecnologia, bom, né? Tecnologia. E principalmente, trabalhar com o cidadão. Eu vou falar uma coisa aqui que é de suma importância. Não se combate, né? Não vai se vencer o problema da criminalidade com equivalência bélica. Não adianta, só porque o bandido está com fuzil, eu colocar fuzil para todos os policiais. Não é assim. Eu preciso ter o policial de fuzil, preciso ter a Rota, preciso ter o GAT, preciso ter o GOI, preciso ter o Garra, para uma reação mais rápida. Mas o dia a dia da polícia se vence com inteligência. Com inteligência. E qual que é a matéria-prima da inteligência? Informação. A troca de informação é super importante. Sim. Não adianta o cara estar de fuzil, mas se eu tiver a informação da comunidade, eu chego antes e prendo quem está de fuzil. E posso estar até com a pistola ponto .40, eu consigo prender quem está te surpreendendo. Então eu preciso da informação. Aí tem um ponto positivo do SUSP. O que o SUSP prevê? Que faça a integração das informações em nível nacional. Ou seja, que essas informações elas trafeguem entre a polícia e cheguem para quem precisa. Então, chega para o patrulheiro que está na ponta da linha. Isso é o mérito do SUSP, ou seja, fazer com um sistema de informações, que as informações, elas permeiem o Brasil, não só em São Paulo.
Porque não adianta também, né? Eu brinco muito aqui, não adianta eu morar num edifício super seguro se eu moro do lado de uma comunidade e lá é super inseguro. A mesma coisa em São Paulo. Não adianta São Paulo também cuidar bastante aí do seu território só, se na divisa aí vem os marginais de outro estado para cá e acabam não sabendo que está vindo um bandido entrando em São Paulo. Então essa troca de informações precisa acontecer no Brasil todo. Aí eu vejo um mérito do SUSP, né? Ou seja, está prevendo que o boletim de ocorrência seja padronizado e que essas informações trafeguem no Brasil. Vamos acompanhar para ver se isso acontece. Pois é, eu tomo excerto também do artigo publicado por Renato Sérgio Lima, num blog chamado Faces da Violência, que inclusive é reproduzido em jornais de grande circulação, e em que ele fala que o maior mérito do SUSP é exatamente situar políticas de segurança pública no rol das políticas públicas e, como consequência, associá-las ao debate acerca da eficiência e da efetividade de ações diretas e indiretamente responsáveis por prover segurança e direitos no país. Ele diz aqui que o SUSP traz duas inovações fundamentais. Institucionaliza o uso intensivo de dados, como disse o senhor, e evidências para o planejamento de ações e incorpora a avaliação e parametrização de padrões de conformidade técnica e organizacional. Vamos traduzir um pouco melhor isso aqui, deputado? Essa questão desses padrões, como é que fica? Aliás, o senhor estava falando da eficiência que tem a Polícia Militar de São Paulo, né, em parametrizar, em ter esses modelos. Não, olha, a capacitação é super importante, mas a métrica também é. Desde 98, o primeiro que falou em metas aqui foi o governo Mário Covas. Ele estabeleceu metas para a polícia. Naquela época foi, mas como, né? Mas está funcionando até hoje. Então precisamos ter métricas. E o que o Renato Sérgio, aliás, um grande amigo aí, um estudioso, o que ele fala da padronização é porque por que a Polícia de São Paulo tem dado bom resultado? Porque investiu pesado na capacitação e na padronização. A polícia trabalha com procedimentos operacionais padrão. Tudo na Polícia de São Paulo é POP, Procedimento Operacional Padrão na área operacional, e PAP, Procedimento Administrativo Padrão na área administrativa. Então, a abordagem policial a um veículo é feita da mesma forma aqui na capital como lá em Presidente Prudente. Porque existe uma padronização de como agir, né? Então, sim, quando você for abordado em São Paulo, vai falar, pare que é polícia. Não é à toa. Esse pare que é polícia, né? Isso é previsto numa norma internacional da ONU dos agentes de segurança, que tem que se identificar. Por isso que a Polícia de São Paulo tem números nas viaturas, sim, inclusive no teto da viatura para quem olhar de cima. Por isso que tem identificação aqui. Tudo isso é padrão na Polícia de São Paulo. É por isso que na Polícia de São Paulo as viaturas andam com os faróis acesos, à noite com os highlights, né? Por quê? Porque nós queremos inibir o crime, mas tudo isso é padrão, tudo tem uma forma. Até o tiro na Polícia de São Paulo é padronizado por um método chamado método Giraldi de tiro, que é o Coronel Giraldi, um grande mestre, tive aula com ele. E isso foi adotado inclusive pela ONU para os países que têm confronto. Outra bobagem, né? Não posso deixar de falar, é querer comparar o Brasil com alguns países da Europa. Comparar o Brasil com algumas cidades americanas. A cultura é diferente, as leis são diferentes, a letalidade, tanto policial como da população, é diferente. Nós precisamos comparar coisas que possam ser comparáveis, né? Então, é um erro comparar banana com laranja. Mas voltando à padronização, é importante que a polícia seja treinada e haja igual em todo o estado. E sim, o que é mais importante, ela fazendo isso, eu consigo estabelecer padrões e métricas. Sim. Então, por exemplo, a Polícia de São Paulo, ela continua, apesar de o Brasil deu uma invertida, o Brasil estava diminuindo, volta a crescer o homicídio no Brasil, sim, homicídio doloso, em São Paulo está caindo. Mais de 60 mil. 60 mil mortos por ano, né? E o que é mais grave, né? Os policiais também morrendo muito nos outros estados. Veja o Rio de Janeiro. Sim. São Paulo não, está diminuindo os homicídios, e bastante. Então esse é um exemplo a ser seguido. E o que o policial de São Paulo, o que a Polícia de São Paulo fez? Investiu pesadamente no treinamento. Sim. Não tem um policial de São Paulo que vá para a rua com menos de 1 ano de treinamento. Ainda depois que ele vai para a rua, ele tem 2 anos de acompanhamento. Então outras polícias, infelizmente, pegaram um jovem, treinaram 3 meses, deram uma pistola .40 e falaram que ele é policial. Não tem condições de preparar um jovem
que veio de uma sociedade que nós precisamos discutir muito direitos humanos com o jovem, porque a nossa sociedade, infelizmente, não é aqui, no mundo inteiro, se perguntar sobre bandido, todo mundo quer o bandido morto. E na área de segurança isso é um erro. Sim. Então eu preciso pegar esse jovem que vem dessa sociedade, que tem esse pensamento, e transformar num policial respeitador dos direitos humanos. Mas aí é muito treinamento, adestramento, muito treinamento, porque a gente já tem um ano. desvios, a gente tem problemas sérios de educação. Quer dizer, muitas vezes a dificuldade já está na formação desse praça. Então, mas funciona. Funciona e chegou à conclusão em São Paulo que eu não posso diminuir o tempo de instrução. Formação. Por quê? Porque eu dou, além da informação, a formação. Sim. Se fala muito na escola da Polícia Militar de São Paulo em área social, filosofia, sociologia, direitos humanos. Tem uma disciplina em todas as escolas da Polícia de São Paulo, que são 6 grandes escolas: Escola Superior de Soldado, Superior de Sargento, Academia, Mestrado, Doutorado, Escola de Bombeiros, Escola de Educação Física, né? Que tem uma disciplina chamada Direitos Humanos. Por quê? Se chegou à conclusão que tem que discutir dentro da sala com esse jovem o que é os direitos humanos, qual a importância do respeito. Por quê? O policial trabalha com vida e direito. Se ele errar, é grave. E como o senhor vê esse estado de ânimos na sociedade, polarizada até, querendo que o Estado tome a iniciativa, que o Estado seja o detentor da violência, ou seja, que dê resposta ao crime, diante de uma sensação permanente de insegurança? Como é que o senhor vê a tropa sendo instada, provocada pelo cidadão, pela sociedade de maneira geral? Ou seja, se é a pessoa que tem o monopólio da violência, se ele tem uma arma .40 no coldre, porque ele vê o crime acontecer e muitas vezes... Então vamos lá. Primeiro me permita fazer aí só uma correção. A polícia não tem o monopólio da violência. A polícia tem o monopólio do uso da força, inclusive da força letal. Sim. E vou dizer aqui, repito as palavras de um comandante da Polícia de São Paulo, que foi uma das pessoas que eu também aprendi muito, Carlos Alberto de Camargo. Nesta casa, ele foi arguido pela Comissão de Direitos Humanos quando aprovava o regimento interno da polícia, o regulamento interno da Polícia Militar, que virou lei, e perguntaram para ele, a polícia usa violência? Ele falou, não, a polícia usa a força que a sociedade dá. Então a polícia precisa ser firme. Ela falou, mas não dá, a polícia precisa usar em determinados momentos, como você está falando. E ele falou, não, a polícia precisa ser firme quando for necessário. E ser firme não significa ser arbitrário. Então a polícia precisa, por isso que precisa ser treinado o policial, para saber que ele está ali para usar a força necessária. O próprio código, o Código Penal diz para usar moderadamente os meios. Então até o momento em que isso seja necessário. Sim. Cessou a agressão, cessa a força policial. Sim. Prende o indivíduo e leva para o distrito. Esse é um grande acerto da Polícia de São Paulo, que é o método Giraldi. Você vai até o momento de cessar a agressão injusta ao policial ou a outrem. A partir daí você prende, a justiça tem que cuidar dessa pessoa. Então é isso que mais se ensina na Polícia de São Paulo, respeitar o direito das pessoas. E, infelizmente, em alguns momentos, até atirar contra o infrator. Porque tem maneiras, tem vezes que você não consegue. Você é recebido numa ocorrência em que você já está sendo alvo dos marginais, não tem como você não reagir. Não ter resposta. Mas a partir do momento que você neutralizou, vou dar um exemplo aqui, que está na cabeça de todo mundo, a policial Sastre, na Zona Leste. Suzano, né? O que aconteceu? Ela atirou, a hora que caiu no chão, ela parou. Sim. Ela seguiu exatamente o que prega a Polícia Militar. O método Giraldi. O método Giraldi. Ela deu o tiro, imobilizou, acabou. Ela não continua atirando com ele no chão. Pelo contrário, foi lá, fez a detenção. Aliás, ela chamou resgate para ele, para poder socorrê-lo. Sim. Deputado, o senhor falou também em zeladoria, e quando a gente está dividindo responsabilidades com os municípios, eu tenho que lembrar que o senhor foi vereador na cidade de São Paulo, já que a Polícia de São Paulo se destaca e está ainda muito distante em relação a outras unidades da federação, como também provocar os municípios, os gestores municipais a fazerem a sua parte em termos de segurança. Eu digo isso porque lá atrás se falava que o prefeito tinha que iluminar as ruas e também provocar o município a fechar muros baldios. Mas o senhor falou de limpeza urbana, de pichação, é muito mais. Segurança, essa sensação de segurança é muito mais do que bicos de luz na rua e muros. Sem dúvida. A segurança, ela tem 2 grandes pilares.
Um é a criminalidade real e outro é a sensação de segurança. Então, eu tenho que diminuir a criminalidade real. Isso é importante, que é o que São Paulo faz. Diminuindo a criminalidade, menos pessoas são agredidas, menos pessoas são roubadas, furtadas. E o outro pilar que tem que trabalhar é a sensação de segurança. Por quê? Não adianta também eu ter a criminalidade baixa como eu tenho em São Paulo e a sensação de segurança é ruim. Eu não consigo. Por quê? Eu não consigo me sentir seguro em São Paulo, sabendo que São Paulo tem 7 homicídios, 7,5, né, homicídios por 100 mil habitantes, uma taxa baixíssima, Sim. muito melhor do que muitas cidades americanas. E o que é mais importante, é no estado todo, não é numa cidade, é no estado todo essa taxa. E você está melhor que cidades e você não se sente seguro. Então você tem que trabalhar na sensação de segurança, que faz principalmente usando a mídia. Mas nessa sensação de segurança, na sensação, por que é importante trabalhar? Porque quanto mais a população se sentir segura, mais inseguro o criminoso vai estar. Sim. E quanto mais seguro a população se sente, mais ela mantém contato com a polícia, mais informação ela dá. E a polícia, nos sistemas inteligentes, usando informação, planeja melhor e tudo isso vira um ciclo virtuoso, né? Sim. Melhor informação, melhor planejamento, mais proteção, mais credibilidade. Então, tudo isso precisa funcionar. E aí entra o município. Sim. Voltando aí, só para resumir os pontos importantes do SUSP. Primeiro, integração dos dados, troca de informações. Segundo, passou a fazer da segurança uma responsabilidade nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, não só do Estado. Todas podem dar sua contribuição? Todos têm que dar. Porque os estados parece que já estão no limite. São Paulo gasta 20 bilhões com segurança, mais 4 milhões com o sistema penitenciário, são 24 bilhões de um orçamento de 216. Está quase ali perto da educação, 30 bilhões, ou seja, é muito dinheiro com segurança pública. Né? É importante. E outra, pessoal, segurança pública não é custo. Segurança pública é investimento. Ponto. Sim. Por quê? Sem segurança, as outras coisas não funcionam. Sim. O professor não dá aula, o médico não vai numa UBS, ou seja, precisa da segurança. Mas os pontos do SUS, interação de dados, as 3 esferas de governo e trouxe outros atores. Não é mais só segurança. É assistência social, é educação, é saúde. Por que as UPPs no Rio de Janeiro, por que a Polícia Comunitária em São Paulo deu tão certo e nas UPPs no Rio estão minguando? Por quê? Porque não se entrou com os outros atores. Não adianta eu colocar a polícia no morro se eu não levar para esse morro no Rio de Janeiro escola, saneamento básico, assistente social, saúde. Por quê? Porque senão não funciona, não adianta. O policial, coitado, fica lá a míngua também no meio daquele problema todo. Isso tem muito a ver com a política, com as escolhas que a gente faz, deputado. Eu digo isso porque o senhor citou o Rio de Janeiro e a gente sabe que está sobre intervenção militar e é um estado e quase que tem perdendo o prefeito lá. Pois é. Sérios problemas de segurança pública, mas também problemas de educação. E era um estado com uma população bem menor que a de São Paulo, fisicamente também muito menor em território, mas que tinha ali os royalties do petróleo, né? A maior extração de petróleo no país ainda está lá no Rio de Janeiro. Não teve mais. E de repente estamos perdendo a agenda e parece que a segurança ou a insegurança pública graça naquele estado. Historicamente, o Rio de Janeiro não investiu em segurança pública. E além dessa parte, né, do estado do Rio de Janeiro como estrutura, ficar, vamos dizer assim, usando muito do royalties, achando que isso ia durar para sempre e acabou. Sim. Então a estrutura do estado é maior do que o que ela arrecada. Então o estado tem que diminuir no Rio de Janeiro para poder se sustentar, porque não tem mais o dinheiro dos royalties. Então esse é um problema. Agora o Rio de Janeiro, o que aconteceu é que a interferência política e o descaso com a segurança pública transformaram o Rio de Janeiro num problema seríssimo. Quando você teve, lá na década de 80, um governador que proibiu a polícia, o governador proibiu a polícia de subir o morro, né? Fazendo acordo com o crime organizado, que naquela época era o jogo do bicho. Quando você tem no Rio de Janeiro, né, como aconteceu, o exemplo que eu estava dando, né, já que foi citado, era de lá. Quando você transforma a escola, né, devia ter pelo menos 1 ano, em 3 meses, por um policial, quando você deixa a ingerência política das associações interferir na polícia, e você tem mais sargentos na polícia militar do que soldados no Rio de Janeiro. Ou seja, você tem mais cabeças do que executantes. Isso é gravíssimo, né? E essa forma toda essa interferência política e não ter uma constância, não se preparar a polícia para enfrentar o crime lá, que infelizmente é mais... E o crime lá é diferente do crime daqui. Né? O criminoso de São Paulo, ele visa lucro. O criminoso do Rio visa ostentação. Então lá o enfrentamento com a polícia é bem mais forte.
Então lá precisa se repensar mesmo a polícia, e lá não só a polícia, lá tem que se repensar o Estado, né? A estrutura do Estado e dentro da estrutura do Estado a polícia, lógico, que é o mais grave de lá. Tem solução? Tem solução. O que precisa? Vontade política. Priorizar a segurança pública como um problema primeiro do Rio de Janeiro. É o principal problema do Rio de Janeiro, é segurança pública. Todo mundo se fala, tem um monte de problema, mas segurança pública traz as outras coisas na sua solução. Saúde, educação, saneamento, Sim. Mas lá precisa priorizar e precisa se levar a sério. Quando eu tenho lá no Rio de Janeiro, por exemplo, como há pouco tempo se criou o instrumento da audiência de custódia. Sim. E aí você tem um pagamento super alto para os juízes. Explica também rapidamente, só temos um minuto, a audiência de custódia, para quem não sabe. A audiência de custódia é um instrumento que se inventou agora para checar se uma prisão em flagrante, se essa pessoa deve continuar presa. E no Rio de Janeiro, isso já é feito pelo juiz normalmente. No Rio de Janeiro se estabeleceu aí um valor a mais para os juízes poderem fazer isso, né? Depois acabou sendo cortado. Mas assim, a imprudência, vamos dizer assim, as ações de forma incorreta, sem pensar e vendo vantagens próprias no Rio de Janeiro... Geraram impunidade muito grande. E no Rio de Janeiro não é só nessa área, não só da polícia. E se retirou toda a autoestima da polícia, que faz até o flagrante, leva ao delegado, que leva a um juiz, na audiência de custódia, ele sai pela porta lá. Não deve ser diferente. Em São Paulo, 52% dos presos em flagrante. O policial correu risco para poder prendê-lo. Leva, ele sai no dia seguinte na audiência de custódia. Então isso é muito grave, precisa ser mudado. Vamos voltar a este tema em específico e outros mais de segurança pública. Muito obrigado por sua entrevista, volte mais vezes. É um prazer conversar com o senhor, deputado. Eu que agradeço, e quem quiser manter contato, fazer sugestões, é Coronel Camilo nas redes sociais. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Coronel Camilo do PSD, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.